De volta ao segundo bloco do Fale Mais Sobre Isso dessa semana, junto com o advogado Ronaldo Berens, que é especialista em direito da saúde. E nós estamos discutindo justamente o relacionamento entre profissionais da saúde e pacientes, profissionais da saúde e clientes, e como isso, na atualidade, tem se dado, né? Tem ocorrido. Ô, Ronaldo, nós terminamos o primeiro bloco falando sobre o médico, inclusive como uma vítima de um processo de formação em que no currículo universitário faltam algumas matérias que seriam interessantes, como gestão, como relacionamento com pacientes, clientes, né? A questão da comunicação. Quem é esse paciente hoje que está cada vez mais demandando judicialmente contra médico? Que há um crescimento nesse sentido, não é? Há um crescimento, demandas jurídicas? Há um crescimento de ações contra médicos e contra hospitais. Obviamente porque a gente tem uma nova pessoa que procura esse serviço. Depois de um período grande de ditadura, o Brasil trouxe a Constituição Cidadã e que na Constituição de 1988 tem uma quantidade de direitos fundamentais. Pós um período ditatorial, a gente precisava de ter essa profusão. Algumas pessoas falam até que é uma Constituição prolixa, mas a gente precisava dessa Constituição. Então a gente vem formando, desde 88, um ser humano, um brasileiro mais consciente de seus direitos. O Código do Consumidor também entra nesse aspecto. Então, quer dizer, você tem uma pessoa que, nos seus vários tipos de relacionamento, é uma pessoa que exige mais, que reclama mais, e pessoalmente acho que ainda que a sociedade está muito acanhada. Haja visto as manifestações agora de junho e julho, tanto que isso repercutiu bem. Parece que a gente estava, uso a expressão de um médico amigo meu, desopilando o fígado naquele momento, porque a tendência é de se protestar mesmo. Bom, e esse paciente, ele então primeiro vem com uma exigência maior de seus direitos. Em segundo, ele vem com um grau de conhecimento maior do que o paciente anteriormente, porque esse paciente tem mais acesso à informação. O fenômeno da internet é um fenômeno fundamental para as relações humanas e também para a dispersão, a divulgação de conhecimentos. Hoje não são raras as vezes que eu escuto médicos me falar que o paciente chega e antes de consultar o médico, presença física, o médico físico dele, ele consulta o Dr. Google, por exemplo. Então, quer dizer, ele já chega muitas vezes com um diagnóstico que ele imagina correto, o diagnóstico pronto. Isso traz novos desafios para o médico, que tem que saber lidar, para o profissional da saúde, não só o médico, para o profissional da saúde. Porque ele precisa saber lidar com esse paciente mais exigente, mais consciente. Eu acho que essa é uma grande questão. E ainda a sociedade ela vem mudando, pouco a pouco, alguns parâmetros de vida. Antes a vida, estou falando na essência, na individualidade de cada um, a vida era o bem essencial. Hoje muitas vezes não é. Hoje a dignidade pode estar muito mais ligada à felicidade, por exemplo, do que à preservação da vida. Então a gente tem dilemas, desafios éticos e desafios práticos enormes neste novo cenário. E somando ainda a isso, né, quando você fala em mudança de sociedade, é importante nós lembrarmos, em termos sociológicos, né, e demográficos também, econômicos, e o IBGE está aí, né, o IGES está aí para atestar, que a sociedade brasileira, a pirâmide social brasileira tem sido modificada nessas últimas décadas. Exatamente. Né? Classes sociais mais desfavorecidas, ascendendo socialmente, demandando serviços médicos hospitalares. Isso também mexe, é mais um ingrediente na sopa. Se nós temos hoje um sistema de saúde, tanto público quanto privado, que falta, por exemplo, leitos hospitalares, a gente tem nas últimas 2 décadas, principalmente depois da estabilização do Plano Real, a gente tem 55 milhões de pessoas que ingressam hoje no mercado de consumo. Então, quer dizer, essas pessoas demandam mais leitos. E o sistema não se preparou. O sistema, ao longo desse período, ele diminuiu o número de leitos. Então, é uma tendência absolutamente contrária. Então, quer dizer, exige-se mais qualidade, exige-se mais eficiência desse sistema. E tem mais uma questão também, a população brasileira está envelhecendo. Isso muda completamente a medicina que a gente tem que prestar. Se antigamente a gente preocupava com as doenças, por exemplo, tropicais, ou se a gente preocupava com doenças como a poliomielite, por exemplo, hoje a gente tem que preocupar com câncer, a gente tem que preocupar com Parkinson, hoje a gente tem que preocupar com Alzheimer. Essas doenças elas demandam tratamentos mais caros porque o aporte tecnológico para fazer esse tratamento é muito maior do que antigamente tinha.
Então, isso tudo gera pressão sobre o custo da medicina. Na 8ª edição da revista Fale Mais Sobre Isso, nós trouxemos uma matéria falando justamente sobre a questão de como a população brasileira tem envelhecido, mas em função desse envelhecimento, né, também tem convivido mais tempo com doenças. Exatamente. Aí é a pressão, né, da qual você está falando. E nós temos, de fato, assim, parece que nós não podemos nós estamos evoluindo em termos de saúde. Quer dizer, a população brasileira hoje ela tem uma expectativa de vida maior, o índice de mortalidade é menor. Então, quer dizer, a gente tem uma medicina que está evoluindo. Quer dizer, socialmente, o Brasil está evoluindo, a medicina está evoluindo. A gente tem grandes centros, como aqui em Uberlândia, por exemplo, que são centros de referência na área médica, no setor de saúde. Obviamente, a gente tem outros lugares que não. Nós não temos só notícias ruins, não. Nós temos muitas notícias boas para dar, mas essas notícias boas, elas precisam de ter um acompanhamento muito próximo daquela medicina que a gente falava na década de 70, que é a medicina olho do olho, o fator mais importante do cuidado. Hoje, quem fala assim, tem uma observação holística sobre o paciente, em observar o paciente em sua inteireza, sempre a medicina nunca vai sair da mão, do tato, do dedo do médico. Não há máquina que substitua o olhar, o ouvido e o dedo do profissional de saúde. Eu acho que isso é que precisa ser preservado. Aí, nesse sentido, eu vou deixar uma pergunta nesse final de segundo bloco, para no início do terceiro você nos responder. Quando a gente fala em avanços da medicina, nós sabemos, por exemplo, que a ciência médica associada à tecnologia médica, né, a robótica, os exames laboratoriais, todas as tecnologias desenvolvidas nas últimas décadas relativas às perspectivas médicas de saúde, acabaram fazendo com que a técnica passasse a ser um grande recurso e um grande referencial para o médico. Muitos defendem a tese de que muitos médicos acabaram abandonando um pouco a clínica, no sentido, né, do tato e contato com o paciente, e se tornaram até reféns dessa técnica científica, cientificista e cientificizante, né, no sentido de prender o profissional ao técnico, esquecendo o lado humano. Eu quero que você me responda no próximo bloco se isso procede, se não procede, e se o caminho é voltar, quando você fala em medicina do tato, do contato, a redescobrir o ser humano, se isso tem a ver ou não tem a ver. Próximo bloco você me responde isso daí. Voltamos ao próximo bloco com essa pergunta aqui no colo do Dr. Ronaldo Berens. Nos aguarde.